Olá, a gente começa mais um Papo com o Editor, um programa do Broadcast Político. O nosso convidado hoje é Luiz Felipe Salomão, ministro do Superior Tribunal de Justiça e Corregedor Nacional de Justiça. Essa entrevista eu divido aqui com a repórter Lavínia Calx e eu sou Luci Ribeiro, editora do Broadcast Político. Muito bem-vindo, ministro. Olá, como vai, Luci? Prazer para mim poder participar do programa do Estadão. O prazer é nosso. Bom, vamos começar com um assunto aí dos últimos dias, né? Na semana passada, o senhor afastou a juíza Gabriela Hart e outros magistrados da Operação Lava Jato. Essa sua decisão foi derrubada parcialmente pelo CNJ. E durante o julgamento, o ministro Luiz Roberto Barroso, que preside o Supremo e também o CNJ, disse que a sua medida foi ilegítima, arbitrária e desnecessária. Como o senhor recebeu essa crítica, ministro? Olha, Luci, esses embates em julgamento, eles são muito frequentes. Eu já vou para quase 40 anos como magistrado, né? Então, imagina que eu já participei e, e tive ocasião de discutir, debater com inúmeros magistrados ao longo desse período, dessa estrada longa da carreira, né? Fui juiz substituto, depois juiz titular, desembargador, e estou no STJ já há mais de 15 anos. Então, esse tipo de embate é absolutamente normal quando se respeita, né, e é civilizado o debate. Eu não vejo problema nenhum de discordar, divergir, isso é absolutamente normal. Eu não vou poder falar sobre o caso em si, né, porque ele está ainda sob julgamento do Conselho Nacional de Justiça, né, mas, em parte, a decisão foi mantida. Então, inclusive, agora o Supremo também se debruça sobre o mesmo tema, né, por força de um mandado de segurança. Então, a única coisa que eu digo é, se eu não tivesse tomado essa decisão diante da gravidade dos fatos, eu creio que o plenário do CNJ não estaria debatendo esse assunto. Essa decisão foi vista por alguns analistas como uma forma, inclusive, de influenciar a pauta do CNJ e forçar a análise da Lava Jato, já que os processos relacionados à operação estavam bem embaixo da lista, da pauta, a partir do item 12, né? O senhor reforça essa decisão? Acredita que tinha urgência suficiente para ser pautada nesse momento? Então, eu só não posso falar da decisão porque ela está sob o crivo da análise do Conselho, né? Mas, em parte, ela foi mantida pelo plenário e agora vamos já deliberar se abre o procedimento, se não abre o procedimento. Então, eu considerei que ela era realmente oportuno e agora está sob o crivo do Conselho a abertura ou não do procedimento. Esse tipo de atividade, e aí já mudando um pouco de assunto, não que eu queira sair da pauta, mas apenas para te dar uma noção, esse tipo de tema de abertura de procedimento, ele é muito frequente e a posição da Corregedoria Nacional, por vezes, ela é bastante incompreendida. Basta você ver que nós trabalhamos bastante, né? Porque foram abertos procedimentos nesse período que eu estou à frente da Corregedoria, um ano e pouquinho, foram abertos 72 PADs, né, que a gente chama Procedimento Administrativo Disciplinar, e quase um pouco, cerca da metade nós afastamos os juízes, né, que foram demandados nesses PADs, nesses processos administrativos. É assim, um número expressivo frente ao período anterior, mas isso porque houve realmente muita inclusão de processo em pauta. Eu limpei os processos que estavam ali esperando uma decisão, então acredito que esse número de 72 até agora
é um número expressivo frente aos períodos anteriores. Porém, Lavínia, se você olhar e fizer uma comparação com o número de juízes, pouco mais de 18 mil juízes no Brasil, pode notar que é um número muito pequeno, ínfimo, eu diria, frente ao número de juízes que são laboriosos, honestos, que trabalham duro e que são operosos, né? Então, o que eu creio que as corregedorias elas são incompreendidas, porque é um trabalho, em parte, né? Porque não é só esse o trabalho disciplinar, mas as corregedorias são incompreendidas porque tem que tomar essas deliberações frente aos desvios dos juízes. Então, realmente, para nós, é um trabalho duro, né? Nós temos que exercê-lo, mas efetivamente é um trabalho que não vem assim, né? Não tem não tem compreensão adequada sobre esse trabalho, né? Porque ele é sempre muito duro. Veja, nós temos aí, nesse período também, até agora, mais de 1.500 unidades que eu inspecionei, juízos, varas, são 1.500, né? Verificando lá o andamento de tudo. Tem sido um trabalho muito duro. São 87 tribunais sob a minha supervisão. Então, claro que é um trabalho que às vezes é incompreendido e ele não é focado aqui ou ali. O ideal para nós é que nós, nessas inspeções, nessas verificações, nesses processos, nós possamos contribuir para a melhoria do serviço dos outros que trabalham muito, dos outros juízes, dos outros servidores que trabalham muito e que não compactuam com esse tipo de procedimento. É, mas o senhor conversou com o ministro Barroso depois desse episódio? É absolutamente normal, uma relação de muitos anos. Assim, muito frequente que os jogadores, e volto a te dizer, eu já tenho quase 40 anos como magistrado, gente ali no calor dos debates, eleva um pouco a temperatura, saímos, somos amigos. Normalmente isso acontece, é muito civilizado a relação entre jogadores. Raramente descamba para o lado pessoal. Eu, particularmente, nunca tive essa experiência. Ministro, o STJ acabou de definir, né, o próximo Corregedor Nacional de Justiça e também o próximo presidente, né, da Corte. Como o senhor avalia a última gestão e o que espera dessa próxima que vai começar em agosto, né? Então, começa acho que final de agosto, começo de setembro, não é? Até lá ainda tenho muita atividade para desenvolver na corregedoria. O ministro Mauro Campbell vai passar pelo processo da sabatina no Senado Federal, né? Por isso que a eleição foi um pouco antecipada, justamente para dar tempo, num ano eleitoral, diante das dificuldades de reunião do Senado, né? Já de permitir que se antecipe também esse trabalho de realização da sabatina para ele. E também uma preparação do ministro Benjamin para desenvolver esse trabalho à frente do Superior Tribunal de Justiça. Eu tenho muita expectativa, uma expectativa muito positiva, porque o tribunal vem tendo a respeitabilidade do jurisdicionado, do cidadão. Ele é um tribunal técnico encarregado de fazer a última interpretação das leis federais, mas é um tribunal que é pouco reconhecido, é um tribunal que é pouco se insere pouco nos grandes debates do poder judiciário, e é exatamente esse desafio, né, na continuidade das gestões que vieram antes e que agora se descortina para o ministro Benjamin, de fazer com que o tribunal seja mais visualizado, reconhecido, reafirmar a sua importância como último intérprete da lei federal. Então, ele tem uma tarefa muito grande, porque
para os operadores do direito, para os advogados, Ministério Público, Defensoria Pública. Ele já é um tribunal muito bem avaliado, o STJ. Agora precisamos, e esse é o desafio, de fazê-lo conhecer para o cidadão, né? De fazê-lo compreender a importância e eficácia desse tribunal, sem prejuízo de gerir essa máquina gigantesca, né? Que é o Superior Tribunal de Justiça, onde é preciso muita gestão para poder fazer funcionar adequadamente o tribunal, com ferramentas tecnológicas, né? Pelo volume de trabalho que chega à corte. Um outro desafio é aprovar no Senado a lei que trata da relevância da questão federal, a semelhança do que já acontece com o Supremo, para que também o tribunal se imponha como um tribunal de precedentes, que é a sua vocação natural pela Constituição, né? E o Superior Tribunal de Justiça ele nasce de uma costela do Supremo, né? Só existiu o Supremo até a Constituição de 88. É ela quem resolve criar um tribunal e divide a competência entre STJ e Supremo. Então, é preciso estabelecer bem ali a linha que o tribunal pode e deve atuar, com o reforço dessa ideia de ser um tribunal de precedentes. Ministro, o senhor presidiu a comissão de juristas ali do Congresso, né, que propôs um anteprojeto para revisar o Código Civil, né, e o grupo ali tratou de propostas sobre direito digital, com obrigações para as plataformas, né, para as redes sociais, com regras ali referentes à inteligência artificial. Mas a questão da desinformação foi tratada nesse processo, nas discussões, ou isso fica só para o PL das fake news? Luci, ótima pergunta, porque dentre essas múltiplas atividades, eu realmente me dediquei nos últimos tempos, nos últimos 8 meses, tanto, a essa comissão de juristas que elaborou uma proposta de atualização do Código Civil. Em boa hora, o presidente Rodrigo Pacheco criou essa comissão, deu a honra de presidi-la, porque justamente eu creio que o mundo todo vem discutindo fórmulas de atualizar a sua legislação civil aqui ou ali, em vários pontos, diante das mudanças que a sociedade vivenciou nos últimos tempos, não só pelo impacto da tecnologia, mas pelos avanços mesmo da civilização, né, que os nossos comportamentos em sociedade. Então, foi um desafio muito grande, ao mesmo tempo muito gratificante. Foram reunidos aí talvez as maiores cabeças do direito civil para debater os temas que seriam necessários de atualização. Porque, como você sabe, e, o, e os que nos acompanham também aí pelo Estadão, o Código Civil é a constituição do cidadão, né? Como se fosse uma constituição para a vida diária do cidadão. O Código Civil ele trata desde antes do nascimento, ele cuida dos direitos do nascituro, depois ele cuida de como é a vida da pessoa depois do nascimento, o casamento, os contratos, a pessoa jurídica, como que ele se comporta na sociedade, e depois também no caso de morte desse cidadão, como que é a sucessão dele, como é que é a regra testamentária. Então ele cuida desde antes da vida e para além da vida, né? É um diploma considerado assim vital em qualquer sociedade moderna. E a nossa não é diferente disso. Nosso código era antigo já, a comissão que o criou era só masculina, criada lá pela década de 60 ainda, e o código entrou em vigor cerca de 20 anos atrás. É claro, no meu modo de ver, que ele precisa de várias atualizações, embora fosse um código arrojado para a época. Mas agora, quem de nós não reconhece que, para efeito de contratos, para efeito de
casamento, de união estável, de avanços que a jurisprudência já consagrou, é necessário que o código fosse atualizado. Muitos desses pontos, Lavínia, eu não vou fugir da tua pergunta, não, já chego lá na questão do livro de direito digital. Em muitos desses temas, né, nós incorporamos os avanços que a jurisprudência estava já consagrando. Em muitos outros, nós pegamos o que a doutrina tinha consenso sobre isso, os expertos, os doutrinadores, e colocamos no código. E outros nós debatemos ao longo desses 8 meses com a sociedade civil, com os especialistas, nas universidades, nos tribunais, fomos aos 4 cantos do país e chegamos a essa proposta que entregamos ao parlamento. Ali, a proposta foi de criar um livro de direito digital. Ele inova, porque não tem no mundo, várias legislações no mundo estão fazendo as suas atualizações. A Argentina criou um Código Civil novo, a Alemanha tem uma lei de proteção de dados e que regula as redes sociais. A Europa continental quase toda está buscando uma fórmula, a comunidade europeia também. Nós optamos por propor ao parlamento a criação de um livro de direito digital. O que esse livro faz? Ele dialoga com todos os outros capítulos do Código. Então, por exemplo, esse livro de direito digital traça as regras da herança digital que está lá na parte das sucessões. Ele também traça as regras gerais para os contratos digitais. Hoje tem moeda digital, tem contratos, smart contratos, né? Então, ele faz uma espécie de um apanhado geral, dialogando com todas as outras partes do código. E, especificamente, quando trata das redes sociais e da proteção de dados, ele não interfere na legislação que já existe, apenas no caso do Marco Civil da Internet, nós estamos propondo que haja uma maior responsabilização das redes, né? Não é possível mais a rede, no nosso modo de ver, não fazer uma moderação ela própria do seu conteúdo, deixar que seja sempre pela via do judiciário, é uma posição muito cômoda. Então, nós propomos aí uma revogação do Marco Civil da Internet, onde ele testilha, combate essa ideia da ausência de responsabilização das plataformas para gerar uma possibilidade de moderação de conteúdos independentemente das ações judiciais, das ações indenizatórias. Então, estamos avançando. Isso tudo é feito em linha com o que acontece no mundo inteiro, sabe? Assim, não estamos criando nada diferente do que o mundo já vem debatendo. A única inovação foi colocar dentro de um livro, dentro do Código Civil. Isso sim, realmente é uma inovação. Esse artigo 19 do Marco Civil da Internet é justamente o ponto que está sendo questionado no STF também, né? Que foi muito discutido no Congresso, no PL das fake news. É, eu só não entendi uma coisa. Esse anteprojeto do novo Código Civil, ele revoga o artigo 19, mas ele propõe algo no lugar? Ele propõe que haja responsabilização pela ausência de moderação das plataformas. Isso pode gerar, eventualmente, ações indenizatórias, obrigações de fazer, mas o cidadão ele pode acessar direto e a plataforma tem responsabilidade no caso de manifesta compatibilidade daquele conteúdo com as regras normais das redes sociais, ela não fica naquela posição cômoda de não mexer em nada, de aguardar só a decisão judicial. Ela tem a responsabilidade se ela não operar a retirada de acordo com a solicitação dos usuários. Isso é o que vem acontecendo, como eu te disse, em vários países do mundo, né? Onde a própria plataforma já vem ela própria admitindo que tem responsabilidades e que tem que atuar na moderação.
Aqui, infelizmente, isso não acontece. Ministro, a gente já está se aproximando aqui do final, mas a gente ainda quer fazer uma pergunta sobre a questão das regras de falências, né? O Congresso está aí se debruçando sobre mudanças, né, no marco de falências, né, provocado pelo governo. O governo mandou um projeto ali com regras que, na visão do governo, é para acelerar o processo e criou a figura de um gestor, né, para favorecer os credores nesse processo todo. Aí já passou na Câmara, chegou no Senado, mas tem especialista que está criticando bastante, muitos parlamentares também criam bastante, porque foi criada a figura de um plano de falências, né, a necessidade de se criar um plano de falências. Então, assim, como o senhor é um estudioso do assunto, né, já presidiu aí vários fóruns de debate nessa temática, escreveu livros, né, no campo da Continuo recuperação presidindo, judicial de... continuo presidindo e continuo escrevendo. É um tema da minha Muito bem. predileção. Pois é, né? No campo da recuperação judicial de empresas, né? Eu queria que o senhor fizesse uma análise, assim, não sei se o senhor está acompanhando de perto essa tramitação lá, o que está pegando, assim, o que o processo precisa de fato para ser melhorado, né? O que o Brasil precisa mudar no marco de falências para os processos serem mais céleres, né? Os credores conseguirem obter os seus pagamentos com mais agilidade, as empresas se recuperarem. Luci, ótima pergunta. De fato, não estou acompanhando tão de perto como eu gostaria diante dessa pleiade aí de outras atividades que eu estou desenvolvendo. Mas eu posso falar aqui pelo que estou acompanhando, ainda que à distância, o projeto. O que aconteceu no nosso sistema de insolvência? Nós tivemos, há pouco mais de 3 anos, uma nova lei que reformulou todo o sistema de insolvência no Brasil. Por quê? Porque todos os indicadores econômicos para atrair investimento, e isso a gente fala do Brasil e nos países capitalistas avançados, um dos principais indicadores que o investidor olha é justamente o grau de eficiência do funcionamento da justiça, sobretudo da justiça especializada que cuida de recuperação e de falência, e segurança jurídica. É isso que o investidor quer para poder ou aplicar de fora o capital, ou aqui o investidor brasileiro mesmo. Então, por isso que a gente acredita que sempre que se olha para o sistema de insolvência, tem que se olhar com muito cuidado. Ele é um fator muito relevante para investidores, para empreendedores. No mundo inteiro é assim. E aqui não é diferente. O ter segurança de que você vai aportar o capital e, se aquilo não der certo, falir ou tiver que requerer recuperação judicial, tem que ter um panorama, ele tem que ter no horizonte quando que ele vai receber e como que ele vai receber o que investiu. Concorda comigo? Então, nessa situação, nós fizemos uma reforma, um pouco mais de 3 anos atrás, e adequamos toda a parte de recuperação judicial. Ela realmente ali passou a ter um tratamento muito interessante pelo legislador. Eu acompanhei, participei dos debates, foi o relator, foi o deputado Hugo Leal, ele conversou com a indústria, o comércio, o consumidor, os juristas, ele fez um trabalho excepcional e acabou aprovando aquela lei que reformulou a insolvência, notadamente a parte da recuperação judicial. Então, hoje o Brasil tem a possibilidade do deep financing, que a gente chama, que é aquele investidor que, no curso da recuperação judicial, aporta valores, o juiz homologa e ele vai receber o crédito dele separado. Quer dizer, uma das maiores dificuldades para quem está em recuperação é justamente crédito, né? Obter crédito. Ali a lei já previu e carimbou com a segurança jurídica. Estabeleceu mecanismos também de transparência para o crédito tributário, porque uma das maiores dificuldades da empresa sair da recuperação é o crédito tributário, o passivo tributário.
por outro lado, estabeleceu mecanismos de solução adequada de conflito, negociação, conciliação, para poder compor entre devedor e credores. Pois bem, uma das questões que ficou para trás foi a falência, porque, embora a recuperação tenha avançado muito, mas a falência não ainda tem muitos gargalos, ainda tem muitas dificuldades. E ficou-se para uma segunda etapa. O governo elaborou um projeto, porque essa era uma tentativa do governo de resolver essa outra parte, para dar segurança para os investidores, para dar credibilidade para o processo de falência, e apresentou ao parlamento com regime de urgência. Ocorre que, na Câmara, já no substitutivo, ele trouxe muitas mudanças, né, para os pontos principais que o governo acreditava que tenha ficado para trás e criado o gargalo na falência, o substitutivo não resolveu e apresentou uma série de outras dificuldades. Com isso, eu acho que esse projeto realmente vai ter dificuldade para caminhar, porque o governo já retirou a urgência quando chegou no Senado e Isso. agora entra toda essa ideia de refazer, restabelecer os pontos principais que eram os gargalos onde a falência não avançava. Então, nós estamos nesse impasse. Eu acredito que não vai caminhar aquele projeto que chegou da Câmara. Acredito que ele vai ter dificuldade para andar no Senado. Obrigada, ministra. A gente está terminando aqui o papo com o editor, né? Fica aberto aqui para o senhor voltar outras vezes, a gente discutir outros temas, né? Obrigada, Lavínia, Calx, que dividiu essa entrevista comigo, Cláudio da Luz, que fez a ponte remota, e até uma próxima entrevista. Eu é que agradeço, Luci, Lavínia, Cláudio, muito obrigado pela atenção. Eu estou às ordens sempre para esclarecer, para contribuir. Conte comigo, tá bem? Obrigada.